Fala galera aqui do canal, está começando mais uma entrevista e hoje a gente tem convidado muito especial, um ex-árbitro, o Nilson Alves Carijo, tá com a gente. Boa noite, Nilson. Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje, trazendo um pouco da minha experiência vivida dentro das quatro linhas do futebol. É isso aí, então já para começar fazendo as primeiras perguntas, eu já queria perguntar quando que você quis ser árbitro? Ou foi por acaso? Quando que você quis ser árbitro? Eu, como bom espírita, eu entendo que nada na nossa vida é por acaso, né? Eu nunca imaginei na minha vida ser árbitro de futebol. Meu sonho, como todo menino brasileiro, era ser jogador de futebol. E eu treinava no Dente de Leite, naquela época chamava Dente de Leite, na base do time lá em Minas, do Araguari. Mas aí eu tive que sair para poder trabalhar, para ajudar a família, é uma família muito grande. E depois eu fui para colégio agrícola, né, em internato, e jogava razoavelmente bem. E o pessoal assistia muito futebol e o pessoal pedia para apitar futebol, e eu apitei. Aí um belo dia, né, com 16 anos, eu saí de Minas e vim para Brasília para ficar justamente para estudar nesse colégio interno. Aí eu vi, tinha uma emissora de TV aqui em Brasília, chamava TV Nacional, e ela tinha um campeonato que chamava Peladão Nacional. E era jogado nos campos que tinha aqui em Brasília, do lado do autódromo e do lado do hoje Mané Garrincha. E aí me chamaram e eu fui. Bandeirei um jogo, depois apitei um, e um colega que era da federação, já árbitro consagrado, ele chegou para mim e falou assim: pô, você leva jeito, você não quer fazer o curso? Eu falei: ah, de repente. E aí eu fiz o curso com toda a dificuldade, era 2 vezes por semana, eu tinha que andar 7 quilômetros a pé, pegar um ônibus para vir para Brasília, né, que o colégio era fora de Brasília. E aí peguei gosto pela coisa e foi, né? Já que não dava para ser jogador, vamos ser árbitro. É, Não me caso. arrependo. Quase o. É, praticamente sonho de quase todo garoto mesmo, ser jogador de futebol, isso que não consegue trabalho com futebol, ou com dentro do jogo como árbitro, ou com as emissoras, como jornalista, né? Bom, então já agradecer por ter aceitado o convite e para pedir pro pessoal que tá assistindo deixar o like, se inscrever aqui no canal, que vai ter muitas outras entrevistas. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom, agora a gente tem outra pergunta aqui, que é... Qual que foi o seu primeiro jogo que tu apitou na carreira? Então, se a gente for trazer para o lado profissional, aí foi aqui em Brasília, né? O campeonato de Brasília, e de cabeça eu não vou me lembrar agora, que faz tempo, né? Então Né? não consigo me lembrar. Então aqui em Brasília, eu fiz o curso e eu era árbitro central, que vamos dizer assim. Então eu comecei a apitar o campeonato profissional. E quando chegou em 94, né, que o Brasil foi campeão, e aí eu entrei para o quadro nacional. Entrei para o quadro nacional e comecei a viajar com os árbitros de Brasília. A gente tinha, pela nossa posição aqui geográfica muito privilegiada, né? Voo para tudo quanto é lado, era fácil a gente viajar. Então eu comecei a viajar com os feras de Brasília, Luciano Almeida, Sérgio Carvalho e essa galera toda. E eu só saía na bandeira. E nós éramos assim, árbitros, né? E eu só saía na bandeira. Um dia eu cheguei para o nosso diretor e perguntei para ele: por que eu estou saindo só na bandeira e ainda não apitei? Aí ele falou: porque a FIFA agora criou o quadro de assistentes e a gente vê você com potencial muito grande. E aí você que decide. Eu falei: poxa, não dá para competir com esses caras, né? Que os caras já estavam ali com o nome feito já no cenário nacional. Eu falei: não dá para competir com isso. Ah, beleza, vou para a bandeira, vou para assistência. Aí fui para assistência e, graças a Deus, até hoje eu não fiz um levantamento de jogos que eu fiz pelo brasileiro, mas graças a Deus foram muitos nesses 15 anos. É, E foi... Pode um falar, jogo que pode me falar. marcou muito, um jogo que me marcou muito aqui no profissional em Brasília, foi um jogo que nós tínhamos o acesso, né, na época que foi criado, então só caía um time e só subia um. E na última rodada
tinha a final e tinha esse jogo, né, que decidia quem ia cair e quem não ia. O meu diretor chegou e falou: isso vai ser o jogo mais difícil da rodada. E realmente foi. Onde eu marquei 3 pênaltis e expulsei uns 4 ou 5. Enfim, foi um jogo que me marcou bastante. E como assistente, eu fiz 9 finais aqui em Brasília, então acho que não tenho muito o que reclamar, não, né? Aliás, não tenho nada a reclamar. É. Ano do Brasileirão A e B, eu vi que eu tava pesquisando e daí eu vi que tu apitou muito Cruzeiro, Grêmio, e daí último jogo do Cruzeiro foi Náutico 5 e Cruzeiro 2, né? Nem me lembro. Um jogo, do Cruzeiro Pédia. Bom, mas então vamos logo pra outra pergunta. Ahn, Bom, e eu vi lá no Instagram que tu também foi árbitro de futsal. Como que foi isso? Ó, sem falsa modéstia, eu fui eleito por 20 anos seguidos o melhor árbitro de Brasília e por alguns 2, 3 anos o melhor do Centro-Oeste. E como é que foi essa situação? Eu tinha um colega dentro da minha empresa, eu falo com muito orgulho na empresa que eu trabalho, que é a Embrapa. Então, e ele trabalhava como anotador na Federação de Futsal. E ele falou: cara, vai lá, tal. Aí um dia faltou essas coisas da vida, né? Os árbitros daqui de Brasília tinham feito greve, e aí o presidente era sogro dele, né, no caso. Aí chamou, fui lá, dei uma contribuição na bandeira, tal, apitei um jogo também, e ele falou: não, você vai fazer o curso. Aí eu fiz o curso e comecei a apitar. Mas naquela época eu era muito, até se você olhar nas minhas fotos aí que eu tenho da CBF, eu era bem magrinho, né? Então eu com 22 anos eu fui apitar o meu primeiro, aqui tinha categoria principal no futsal. E os times não queriam deixar, porque disseram que eu era menor de idade, porque eu era muito franzino, né? E eu era menor de idade, aquele negócio e tá, vai daqui, vai dali. Aí resolveram deixar eu apitar. E naquela época tinha os 2 bandeiras no futsal, a bola era pesada, não valia gol dentro da área, aquela coisa toda. Aí, graças a Deus, arrebentei no jogo, daí para frente eu me mandei. E eu tive excelentes experiências, né? Daniel Pomeroy, Zé Carlos das Dores, que faleceu, o Ideraldo, que faleceu semana passada, o Vec, Noildo, da Bahia, que foi FIFA. Então, sim, eu peguei a nata da arbitragem do futsal naquela época. E aí, só foi correr para o abraço. Fiz muitos brasileiros, algumas finais, né? E depois a coisa foi mudando. Quando eu entrei no quadro nacional, aí já eram 2 árbitros, já valia gol dentro da área. Depois veio a extinção da calça branca, passou a ser o short, pá. Peguei todas essas fases do futsal. Eu peguei o futsal raiz, aquele como ele foi criado, e até nos dias de hoje, o atual. Mas aí, quando deu 2009, eu completei 45 anos, e naquela época, tanto a CBF como a CBFS te jubilava do quadro nacional, né? Então, quando deu meus 45, eu encerrei nos 2. Até hoje o pessoal vem atrás de mim para eu apitar, mas nunca mais mesmo, eu peguei num apito ou numa bandeira para fazer arbitragem. Tu começou a ser árbitro no futsal ou no futebol de campo mesmo? Agora você me deixou na dúvida, mas eu acho que foi no futsal, foi no futsal. Porque eu estava em casa de bobeira no dia e esse meu amigo, colega de trabalho, pegou e falou: vamos ali ajudar a gente e tal, e eu fui. Aí depois que eu fui fazer o campo. É isso. Legal. É mais difícil ser árbitro no futebol de campo, do quarteto de árbitros do futebol de campo, ou ser árbitro no futebol? A dificuldade você perguntou entre o futsal e campo, né? É, pra apitar, é. A Ou pra dificuldade é fazer a bandeirinha. mesma. A dificuldade é a mesma. No futsal, você tem que ter um entrosamento com o seu colega, e isso era um problema, né? Quando você saía para apitar, então você ficava uma semana no futsal, porque lá os campeonatos até duravam uma semana. Então você pegava colegas do Brasil inteiro, com quem você nunca tinha trabalhado. Então você tinha que fazer planificação. E aí já era mais complicado, né? Cada um tinha um critério. Aí, às vezes, uma falta que eu marcava, o outro não marcava e tal. Mas aí acabava que dava certo no final.
E no campo é aquela coisa, você é uma equipe, não tem como, né? Você está ali na assistência, aí é a mesma coisa de você tá apitando, você tem que primar pelo bom desenvolvimento do jogo, você não vai, entre aspas, sacanear o seu colega, né? Então, eu acho que a dificuldade é a mesma. Agora, se você me perguntar o que é mais difícil, eu só queria te falar uma coisa, a experiência que eu trouxe do futsal para o campo, ela me beneficiou muito, porque o futsal ele é muito intenso, ele é muito rápido. Então, você aplica muita vantagem. Então, quando você traz isso para o campo, você tem uma vantagem imensa, porque o campo ele é mais tranquilo, né? A bola aqui, bola ali, então você dá uma vantagem com muita tranquilidade. Então, isso me ajudou bastante. Mas, se você me perguntar entre bandeirar, ser assistente e ser árbitro central, eu te digo que ser assistente é mais difícil, porque você tem que cuidar do jogo todo. Você tem que olhar a hora que o atleta vai fazer o lançamento e você tem que estar olhando a linha. E aí eu vou citar aqui o saudoso, o Armando Marques, que ele falava para nós, olha, você está aqui, é quadro a quadro, é igual televisão, né? Quadro a quadro. Você está olhando aqui, você piscou o olho, o quadro mudou, o cenário já é outro, você perde a jogada. Então isso aconteceu muito. E aí eu te cito um exemplo. Eu estava trabalhando no jogo Grêmio e Botafogo, no antigo Olímpico, e o Ronaldinho ainda jogava no Grêmio. Sim. Teve um lançamento, ele pegou a bola, foi lá e pá! E eu levantei a bandeira, anulei o gol. Deu no intervalo, naquela época não tinha VAR, não tinha esse monte de câmera, mas a gente sabia no intervalo. Né? Aí, quando voltamos para o intervalo, ele chegou para mim e falou, pô, professor, não estava impedido. E claro que eu já sabia, né, também no intervalo. Eu falei, não estava, só te peço desculpa. Mas ele era muito, muito rápido. Ele estava assim, uns 2 metros atrás da linha. E ele entrou igual um foguete. Eu pedi desculpa, só podia fazer isso, mais nada. Já estava feito mesmo, acabou. Mas então o que eu te digo, eu acho mais difícil ser assistente do que ser árbitro central. E hoje, com o VAR, tá uma maravilha, meu amigo. A gente vai falar disso mais à frente. É. Mas deve ter muito mesmo sido um prazer para acompanhar de bem de pertinho o Ronaldinho, né? Jogar nas partidas. Eu sou da geração do Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká, dessa Dessas galerinha aí, lendas. do Rogério Ceni chato, desse pessoal aí. O Rogério Ceni era o mais chato, né? Com a arbitragem. Muito, muito. Todo mundo olha assim, fora de campo, ele pode ser um cara excepcional, mas eu não sei, fora de campo, mas dentro de campo, ele era terrível. Uma outra vez que eu também estava trabalhando no jogo do Grêmio, como você falou, trabalhava muito. Por causa da nossa localização, então a gente viajava muito fácil para esses lugares, né? Para o sul, aqui para o Rio, São Paulo, era muito. Então eu estava fazendo um jogo e Grêmio e São Paulo. E aí teve um lance polêmico, né? Que o jogador disputou a bola, caiu fora do campo e ele levantou imediatamente, pegou o rebote e fez o gol. Normal. E na minha época você tinha que correr para o meio de campo para validar o gol. Enquanto eu estava correndo, ele pegou a diagonal e veio me encontrar. E eu falei, jogo de televisão, vai ficar feio. Eu parei. Eu parei e ele falou um monte para mim, eu falei um monte para ele. Aí o árbitro veio e só deu amarelo, ficou por isso mesmo. Mas é um cara assim que dentro de campo ele se transformava, ele era o que a gente pode chamar de mau caráter. Não que ele seja um homem É, mau caráter, mas como profissional ele era. é verdade. É, o Ronaldinho, o Kaká, de todos era mais o Rogério Ceni, né? Olha, o Ronaldinho, ele era uma moça. Sabe aquele cara que joga pela alegria? Era ele. Ele não te importunava, não dava trabalho, nada. O cara não tinha... Tanto é que eu te falei, ele veio no intervalo e falou para mim, professor, não estava. Eu falei, não estava. Ele só sorriu com aqueles dentinhos dele e foi para o jogo e pronto. O Kaká, uma vez nós trabalhamos com ele lá no Morumbi, aí ele fez questão de vir falar conosco. Ele falou, poxa, porque ele é daqui de Brasília, né? Pô, vocês são de Brasília, eu sou de lá. Não, a gente conhece a sua trajetória, né? Começou aqui nas categorias de base e tal. Cara extremamente educado, tanto dentro como fora de campo. Agora, um cara assim fantástico também, que o pessoal às vezes acha que era muito chato, era Romário.
Cara, Romário era uma moça em campo. Eu me lembro de um jogo, se eu estiver falando muito, você me corta. Eu me lembro de um jogo Não, é também, pra falar mesmo. para variar do Grêmio, né? Grêmio e Flamengo. Esse jogo era no sábado, 16 horas. Mas caiu uma chuva daquelas em Porto Alegre. E como a gente vai 2 horas antes para o campo, nós chegamos no campo para fazer a vistoria, estava assim, sem mentira nenhuma, uma lâmina d'água de uns 10 a 15 centímetros. Que a gente pisava assim, ó, e a gente de terno, imagina, né? Vinha aqui quase que na canela da gente a água. E aí o pessoal pediu, poxa, não dá para transferir o jogo para amanhã, e continuava chovendo. E a drenagem do Olímpico não era boa. Hoje a arena é um espetáculo, mas no Olímpico não era. E era aquela grama antiga, né? E os caras tinham vendido 3 mil ingressos só. Aí o delegado da partida chegou falando, então tá, vamos transferir para amanhã, no mesmo horário, no domingo. Rapaz, fez um sol no domingo, uma coisa linda. E o campo sequinho, tudo. Aquele Olímpico não cabia, gente. Aí o Flamengo do Romário tomou de 3 do Grêmio. Então, assim, daqueles jogos que você não esquece. O Romário, toda vez que você marcava impedimento, ele, não de forma irônica, mas reconhecendo mesmo. E quando ele tinha que reclamar alguma coisa, ele vinha com muito respeito para você. Ele era um cara sensacional. Que legal contar essa história. Tá, então vamos pra outra Posso contar pergunta. uma do Pode, pode. futsal antes? Claro, Então, claro. essa foi com o Falcão, né? O Falcão ainda não era aquele cara todo idolatrado no mundo, mas ele já era o melhor do mundo. E aí eu fui para uma Taça Brasil em São Paulo. E ele estava jogando por São Paulo. E aí lá no meio do jogo, vai daqui, vai dali, ele fez uma falta mais brusca, mais grave. Eu marquei e apliquei amarelo para ele. Aí ele veio para mim e falou assim, pô, tá querendo aparecer em cima de mim? Eu falei, não, cara, tô aqui para apitar. Agora não tô para aparecer em cima, não vou tirar onda em cima da sua imagem. O que eu vou ganhar com isso? Né? Levei ele na lábia lá, trouxe ele pro meu lado, acabou que o cara me ajudou. Então, assim, eu peguei, dentro do futsal também, eu peguei a nata do futsal. Quando eu cheguei no futsal, a gente tinha Manel Tobias, tinha Douglas. Então, tinha essa galera toda aí do futsal. Mas aí, manda outra pergunta aí. Sim. Mas tá, agora continuando com o Falcão bem rapidinho. O Falcão no futsal, né? Porque ele também foi. Ele não Futsal. jogou muito no Não, São no campo. Paulo profissional. Não, ele, acho que ele fez 1 ou 2 jogos só como profissional e ficou pouco tempo em campo. Não é a praia dele, não. É. Tá, agora. Os juízes já teve. É porque deve ser muito difícil ser juiz, né? Muito, muito mesmo. Porque além da dificuldade de apitar no campo, os torcedores odeiam tanto os juízes, né? Porque tu marcou errado, marcou certo. Essas coisas. Daí como era pra ti isso? Você tem que entrar um pouco na cabeça do torcedor, né? Ele é movido pela paixão. Então, quando você faz uma marcação, e torcedor não conhece de regra. Então, quando você faz uma marcação e ele entende que é contra o seu time, ele vai te xingar e ele fica chateado. Então, ele vai te xingar, não tem como. Então, a gente se torna, e também a imprensa colaborou muito com isso no passado e ainda colabora, colocando a culpa na arbitragem, né? E não é bem assim. Então, se você conhecesse um pouco de regra, você saberia que isso, pasme, o jogador ele vai para o jogo, ele não conhece regra, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz um jogo aqui em Brasília, tem foto até hoje, era o Denilson e aquele goleiro do Flamengo que fez história, Júlio César, não, Júlio. Júlio César. Estava na seleção olímpica, jogava Brasil e Estados Unidos. Aí o que o cara dos Estados Unidos veio? Ele foi bater um tiro de canto, ele chegou e só rolou a bola. Porque naquela época, a bola tinha que girar a sua circunferência. Hoje não, ela morreu, está em jogo. E outra coisa, ela não tem que sair daquele quarto de círculo, aquilo ali é só o limitador. Então o pessoal achava que a bola só estaria em jogo quando ela saía do quarto de círculo. O jogador dos Estados Unidos veio e só tocou, só rolou a bola, né? E ela não saiu do quarto de círculo, mas ela rolou a sua circunferência. E ele disse para mim, gol. E eu falei, tranquilo. Aí veio o colega dele, pegou a bola e saiu jogando. O Brasil ficou estático, parou e ficou assim,
E aí quase saiu o gol. Eu te juro que eu queria que saísse o gol, porque aí eu me consagrar. Aí não saiu o gol. Aí o pessoal vem tudo isso. Eu falei, meu amigo, vamos ler a regra, né? Então, vocês não sabem a regra. Então, realmente é muito difícil, porque o torcedor ele vai sempre te culpar pela derrota do time dele. E a gente pega umas dificuldades, por exemplo, quando eu estive no Clube do Náutico, a gente foi fazer um jogo lá no Náutico, e o jogo era 16 horas. Nós chegamos um pouco antes, né? Claro que a gente tinha que dar 2 horas antes. Só que para entrar para o estádio, você tinha que passar dentro da área social. Aí você imagina, Recife, 14 horas, um sol daquele, a gente de terno, ali transpirando igual um louco. Aí passa no meio de todo. Nossa Senhora, foi terrível. Então a gente passa por essas situações. Não tem mil situações assim de dificuldades que a gente atravessa por conta da paixão do torcedor, porque ele acha que você vai ser sempre o culpado pela a derrota do seu time. Essa é a nossa uma das maiores dificuldades, né? Claro que para a arbitragem você tem todas as dificuldades, e aí a gente trata disso aqui mais um pouco à frente. Sim. É, a torcida e das outras dificuldades são ver que na época agora o VAR, mesmo às vezes funciona, às vezes não, mas consegue ver bem direitinho, né, o pé do jogador pra ver se estava impedimento ou não. Mas e as outras dificuldades, qual era? Uma das grandes dificuldades é que o árbitro brasileiro ele não vive de arbitragem. Ele tem que ter um emprego. Na minha época, nós tínhamos que entregar comprovante de renda, né? Eu sou servidor público, tinha que entregar contra-cheque, atestados de bons antecedentes, nada consta de Serasa, SPC, essas coisas, tudo. A nossa vida era toda vasculhada. Se você não entregasse esses documentos, você não ingressava no quadro. Hoje, né? Isso não quer dizer nada. Hoje você faz uma declaração de próprio punho, eu não sei nem se está sendo exigido mais, e entrega. E você viu o que aconteceu com o Edilson, né? Você vai lá, entrega um monte de documento, mas depois o cara pisa na bola na hora. Então, a nossa grande dificuldade é essa. É a questão da gente ter a dedicação. Então, vou te trazer a minha rotina como era. Nós treinávamos terças e quintas aqui no Parque da Cidade, em Brasília. E tínhamos reuniões e tínhamos teste teórico a cada 2 meses. Mas você tinha que conciliar. Muitas vezes você tinha que abrir mão de uma escala porque você não poderia faltar no seu trabalho. E então essas eram Aí. tá com a taxa boa, né? Então o pessoal pode viver de arbitragem, como muitos hoje vivem. Na nossa época não dava para viver de arbitragem. Então isso era um dificultador. Então eu vou até te contar, posso contar uma historinha rápida? Pode. Deve. Então, não vou citar os personagens, né, porque eles ainda estão vivos. A gente foi para um jogo em Curitiba e um dos integrantes da equipe era da polícia aqui. E ele colocou o colega para cobrir o plantão dele. E a gente terminou o jogo e correu para o aeroporto. O voo era 20 horas. Enfim, deu tempo só de chegar no aeroporto. Aí a gente perdeu o voo. Nós despachamos a bagagem e perdemos o voo. O que aconteceu? O colega ficou desesperado, ligando o tempo todo para Brasília, para o cara segurar, para o cara esperar, tal, beleza. Aí, como não tinha nada que fazer, nós voltamos pro hotel, sem mala, sem escova de dente, sem nada. Aí fomos pro hotel e ficamos lá. No outro dia, e era época de chuva, no outro dia nós fomos cedo pro aeroporto porque tinha um voo da Transbrasil. Você é muito jovem, talvez você não É da saiba. Transbrasil. Então era 8 horas o voo. E nós chegamos no aeroporto e tal, e nada, deu 10 horas e o colega desesperado. E aí eu fui no guichê e perguntei, ó, o voo das 8 horas. Não, ele passou direto, que ele vinha de Porto Alegre, né? Passou direto, não tinha teto para descer aqui em Curitiba. Sei que nós fomos sair de lá, já era quase 11 horas, chegamos em Brasília, meio-dia e pouco. Aí a nossa bagagem estava, pelo menos estava intacta aqui. E tem
um monte de história muito gostosa para se a gente for falar, a gente fica a noite inteira aqui. É. É, Tá, pra encerrar essa fase da tua carreira, conta alguma história legal, ou divertida, ou outra interessante que tu passou na tua vida de árbitro. Pode ser do campo ou no futsal, pra gente ser da primeira parte. Cara, no futsal não tem muito assim, porque, como eu te falei, né, a gente ficava a semana toda com a galera, então você tinha aqueles horários tudo pré-fixado e tal, então não tinha assim, não tem grandes histórias assim para contar, né? Era um ambiente muito legal, que você convivia ali uma semana com o pessoal, então você fazia uma amizade muito grande com o pessoal. E no futsal, cara, tem no campo, aliás, desculpe, tem uma clássica que eu sempre conto, que o colega tava, a gente foi escalado para fazer um jogo em Recife, e era Esporte e Portuguesa. Era a Copa do Brasil, o jogo da volta. E a Portuguesa tinha ganhado de 2-1 no Canindé. E a gente foi para esse jogo. E aí o colega, não vou entrar nos detalhes, ele perdeu o voo. E voo para o Nordeste aqui naquela época era difícil. Aí de novo a Transbrasil. Aí a Transbrasil chegou às 14 horas, a gente embarcou e o meu outro colega que era assistente, ele ficava, poxa, cadê o fulano, né, que não veio, que daí não sei o que, e tal, e liga para lá, e liga para cá, e ele, tô chegando, tô chegando. Aí o avião começou, desculpe, fechou, começou a taxiar, aí de repente tocou o telefone, a aeromoça pegou e tal, conversou, aí o avião parou. Aí o meu colega que era assistente falou, olha, é ele. Aí não, era ambulância, né, para transplante de órgãos. Nesse caso, o avião para mesmo. Aí a gente foi para o jogo. Aliás, fomos para Recife. E ligamos para o chefe da arbitragem, né, nós. E ele falou, olha, ele vai. Pode ter certeza que ele vai. Tá bom. Chegamos em Recife, o colega perguntou, cadê fulano? Falou, olha, ele está vindo em outro voo. Não tinha mais voo para o Nordeste naquele dia. Ele está vindo em outro voo. Aí a gente foi para o hotel. Chegou lá, descansando, tal. Chegou na hora do cara levar a gente pro estádio. Pô, mas cadê fulano? Não, ó, vamos falar a verdade. Ele perdeu o voo e ele fretou um avião. Ele está chegando aí. A gente foi pro estádio. A gente foi pro estádio, chegou lá. Aí começamos aquela, né? No quarto árbitro era local. Aí o quarto árbitro a gente informou para ele, olha, o árbitro escalado não perdeu o voo, ele está vindo aí, a gente não sabe se vai chegar a tempo. Então qualquer coisa você apita. Só que o cara tinha apitado esporte e náutico era Santa Cruz e ele não tinha ido bem. Ele falou, olha, eu fiz uma corrida hoje de manhã na praia e tô cheio de bolha. No dia do jogo o cara vai correr na praia para fazer bolha. A gente viu que ele estava com medo. Aí eu falei pro meu colega, né? Falei, olha, sem problema. O quarto árbitro vai para a bandeira e eu apito, porque eu apitava aqui em Brasília, né? E eu apito. E a gente estava naquela formação do quadro de assistente. Eu falei, se eu for bem, eu fico como árbitro. Se eu for mal, não tenho nada a ver com isso, porque o jogo não é meu e o jogo de televisão. Rapaz, aí a gente começou aquele negócio e tal. E naquela época você tinha que pegar a assinatura dos jogadores na súmula. Aí fui eu coletar essa assinatura. Cheguei no vestiário da Portuguesa, aí o Evair perguntou, quem apita o jogo? Eu falei, fulano. Ele, não, beleza, gosto dele e tal. Eu falei assim, só quero ver a hora que entrar no campo, se ele não chegar. Aí, beleza. Quando faltavam uns 10 minutos para começar o jogo, ele chegou, todo esbaforido e tal, já trocou de roupa rapidinho e tal, e não deu nem para a gente fazer aquela planificação que a gente faz sempre no hotel, né? E foi pro jogo. Rapaz, o Candinho, que tinha sido treinador da seleção brasileira, que só fez um jogo pelo Brasil, ele era treinador da Portuguesa, e o Hélio dos Anjos do esporte. Então, eu sei que o primeiro tempo, o esporte já tinha 2-0, tava suave, tava tranquilo, né? Tava classificando. Cheguei o segundo, aí esse colega meu assistente tinha anulado um gol da Portuguesa, aí no intervalo foi um bafafá danado. Aí no segundo tempo, veio um lançamento, e eu bem assim na linha, né? E eu mandei seguir. O cara da Portuguesa saiu sozinho. Quando eu corri, o Hélio dos Anjos me puxou pelo braço, eu rodei assim e falei para ele, você vai sair.
acompanhei o lance, terminou o lance, eu chamei o árbitro e falei, ó, o Hélio Jansen, aí ele foi lá, naquela época não tinha cartão vermelho para o banco, expulsou verbalmente e tal. Enfim, para resumir a história, o esporte classificou. Mas tem uma tal de torcida lá que chama Bafo do Leão, meu amigo. Nós fomos pro vestiário e os caras começaram a bater na porta e arrombar a porta. Aí eu perguntei, né? Falei assim, cadê o policiamento? Aí o quarto árbitro falou assim, como o jogo tinha sido tranquilo, eu dispensei. Eu falei, então você vai chamar. E aí os caras começaram a Eita. querer entrar, né? Aí a gente tinha esse vestiário assim de hoje não, hoje deve ser um espetáculo, né? Mas esses vestiários de certos estádios era terrível. Tinha um pedaço de madeira lá, aí o árbitro passou a mão e falou: o que vier, eu arrebento a cabeça. Porque só para você ver, tá, resumo da história. A gente saiu de Camburão, a polícia ficava 2 quarteirões do estádio, resolveu tudo tranquilo. Mas para você ter uma ideia, eu trabalhei em Caio Martins, lá do Botafogo. Rapaz, o nosso vestiário é local de entulho. O pessoal não respeita a gente. A gente chegou, tinha carrinho de mão, cal, um monte de coisa, sabe? Nossa. E naquela época não tinha o carrinho, era maca. Aí os maqueiros tinham que entrar, a gente estava conversando, os caras tinham que entrar. Tomar banho era uma dificuldade. A gente nem tomou banho, a gente foi tomar banho no hotel. Então era muita sacanagem. E falar nisso também, tem aqueles times, né, que faz a sacanagem, corta a água da arbitragem, ou bota só água fria, que uma vez a gente foi ali em Barueri, um estádio fantástico, novinho, e tinha sido feito para centro de treinamento da Copa. A gente foi e terminou o jogo, tava um frio em São Paulo, nossa senhora. A gente foi tomar banho, cara, uma água gelada. Falei, não vai dar não. Eita. Vamos vestir as roupas aqui e a gente toma banho no hotel. Os caras cortaram a água, cortaram a luz do nosso vestiário, a energia, né, do chuveiro. Sacanagem. Então, essas dificuldades que a gente enfrenta, cara. A gente tudo de errado cai por cima da arbitragem. E a imprensa também não ajuda, né? Sempre coloca a culpa nos árbitros. Não ajuda em nada, né? A imprensa simplesmente marginaliza a gente. Eles poderiam fazer uma matéria com a gente, mostrando as dificuldades que a gente tem enfrentado, que a gente enfrenta sempre no dia a dia, mas não, eles deixam, porque eles têm que ficar bem com o torcedor, né? Tem que dar audiência para eles. É isso. Né? Mas que histórias legais dos árbitros. Bom, agora vindo mais um pouquinho pra cá. A arbitragem, por que você acha que a arbitragem brasileira está mais ou menos fazendo com muitos erros, muitos ruins mesmo com o VAR? Mais ou menos você foi bonzinho, né? É Porque verdade. tá uma tragédia nacional essa arbitragem nossa. E olha que o material humano, ele é muito bom. Há que se destacar, eu vou deixar bem claro aqui, que nós temos excelentes árbitros, mas a estrutura que nos é oferecida, ela, embora ela seja muito boa, se você for olhar em termos de escola nacional, para treinamento, só que é o seguinte, fica restrito ao pessoal do Rio. Aí sim, se você vai fazer uma competição, por exemplo, você vai fazer uma semana de treinamento com os árbitros, pré-temporada, os árbitros vão para o Rio, aí você tem o melhor. Você tem alojamento, você tem a dieta balanceada, você tem o personal que te dá os exercícios todos os dias. É o sonho de todo árbitro, mas aquilo dura uma semana só. Quando você volta para a sua federação, a realidade é outra. Como eu te falei, a minha. Eu É. tinha que sair do trabalho e ir treinar à noite. A alimentação não dava para ser balanceada, por quê? Você é trabalhador, você tinha um restaurante da empresa. Então você tinha que comer o que tinha lá. Então não tem como. Aí você vai pagar um personal, você tem que pagar do seu bolso. E a taxa que você ganha não cobre isso. E outra coisa, você tem que estar sendo escalado. E eu ainda peguei aquele famigerado sorteio ainda, né? Que aí você ficava esperando, deixava de fazer muitas coisas na sua vida, esperando o sorteio, e chegava na hora você não estava sorteado. Então, a estrutura que é oferecida, ela é muito boa, mas para uma semana, para treinamento. Agora, para o resto da temporada, você não tem aquele aparato todo a seu dispor. Aqueles que têm condições de pagar por fora, pagam. Né? Nós tínhamos, eu não vou dizer o nome, mas foi um árbitro de 2 Copas. Aí o cara tinha nutricionista, tinha mais não sei o quê, tinha toda uma equipe
trabalhando por ele, porque ele tinha condições de pagar. Mas nem todo árbitro tem essa condição de pagar. Então, hoje, o que está acontecendo com a arbitragem, aí eu já vou entrar na questão do VAR, não sei quando é que você vai me perguntar, mas já vou entrar na questão do VAR. Então, nós tivemos uma entrevista com o Bozano, que é o presidente da escola, e a gente tratou desse assunto. Então, o árbitro, claro, ele fala que não, que a orientação não é essa, mas o árbitro, ele se tornou, como que eu vou dizer, muito dependente do VAR. Porque na nossa época, quando você não tinha o VAR, você tinha que definir. Certo ou errado, você definiu. Depois você acaba com as consequências. Hoje não. O cara vai para apitar o jogo e ele sabe. Se eu errar, o VAR vai me chamar e vai corrigir. E aí é que está o grande problema. Porque quando o VAR me chama, a responsabilidade passa a ser do VAR. Ela deixa de ser minha. Eu me eximo da responsabilidade. Então tá muito fácil você fazer arbitragem hoje. Então você vai ali, marca ou não marca, o VAR vai ser chamado. Então o VAR se transformou numa muleta. E o nosso VAR, ele não está preparado para atuar como deveria ser. E eu te digo uma coisa, eu sou um grande defensor do VAR, muito defensor do VAR. E eu sempre falo, se hoje o Palmeiras é campeão da América, é por conta do VAR, que agiu corretamente em 3 situações naquele jogo contra o River Plate. Né? Então o VAR veio para corrigir injustiças, mas não para ser muleta de árbitro. Então a arbitragem meio que ficou na zona de conforto, sabe? Então, assim, a gente perdeu muito campo. Hoje, outro dia a gente estava discutindo um outro programa. Se você ver a atuação dos árbitros brasileiros nas competições sul-americanas, seja Libertadores, Sul-Americana ou eliminatórias, ela é muito pequena. Aí o pessoal pode dizer, mas o momento do futebol brasileiro é tão bom que ele coloca 8 na Libertadores, 8 na Sul-Americana, o Brasil é o líder nas eliminatórias e tal. Pode ser uma desculpa, pode. Mas não, os nossos árbitros não têm grande credibilidade. Basta ver, você vê, a Edna, ela foi para a Olimpíada, ela fez excelentes jogos, eu gosto muito da Edna, vai fazer a final do Brasileiro do domingo, mas nós não tivemos um árbitro masculino de destaque dentro das Olimpíadas. E se você for olhar as escalas da Sul-Americana aqui, quando eu falo Sul-Americana, eu falo da Conmebol. Você não vê os árbitros, a gente não é muito prestigiado ali. Aí você vê ali assim, quem mais sai? É um Daronco, um Klaus, que é postulante à Copa, é pouco utilizado, o Wilton. O Wilton tem uma coisa, né? Assim, dentro do Brasil, aí que eu vou te falar, entra o sistema. Porque o sistema, ele destrói o árbitro. Em vez de ele lapidar o árbitro, ele destrói o árbitro. Então, os caras querem fazer o árbitro do jeito que eles querem. O Wilton, quando ele está fora do Brasil, ele faz excelentes arbitragens. Não que aqui dentro do Brasil ele não faça, mas as arbitragens dele fora do Brasil são muito melhores, porque não tem aquela cobrança que ele tem, aquelas coisas. Porque aqui, quando você sai para um jogo, vem sempre as recomendações. Toma cuidado, o time tal está reclamando muito da arbitragem, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, entendeu? E aí você fica preso àquelas coisas. Se você não cumpre, você está fora de escala. Eu me lembro na época que eu trabalhava, a CBF era doida, mas louca para pegar o Leão, o Emerson Leão. E o Leão trabalhava no Santos. E aí teve o Santos e América, né? Que teve um lance lá de que o atleta até quebrou a perna e tal. E aí, quando o jogo estava parado, o Leão pegou e saiu da área dele, entrou 1 metro assim no campo, foi lá e levantou um tucho de grama, ele foi lá, pisou, e aí virou para mim e falou assim, isso é coisa que você tem que fazer. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Você nem devia estar entrado aqui, você já devia estar fora já. Eu estou aqui para arbitrar o jogo, não estou para arrumar estádio. Mas aí o que acontecia? A CBF estava louca para pegá-lo, para dar uma punição nele. Aí você ia lá, punia o cara, fazia o relatório, chegava, a CBF aliviava. E outra coisa que eu já quero te antecipar é esse maligno efeito suspensivo que tem dentro do futebol brasileiro. Porque você vê um Gabigol, nada contra o Flamengo, mas o Gabigol chega e fala horrores e tal, aí ele vai lá, pega o efeito suspensivo e está jogando. Aí depois vem o pessoal dizer, árbitro não é punido. Não, o árbitro é punido e muito punido.
Ele é punido onde dói mais, onde? No bolso. Porque se a gente vai lá e faz uma besteira, então você é retirado, você fica lá esquecido. No meu tempo, não. No meu tempo você ia para a Série B, Série C, que ainda não tinha D, para fazer reciclagem. Hoje não, você é afastado e tal. Você perde renda. Aqueles que vivem só da arbitragem, aí fica difícil, né? Então é complicado. Você vê o grau de dificuldade. E outras coisas também, extra-campo, que também pesa muito. Vamos trazer aqui para... Eu não sou advogado dele, embora eu seja mineiro, mas eu não o conheço pessoalmente, o Felipe Fernandes, um árbitro muito promissor de Minas Gerais. Aí só apitando A, mas aí foi uma falha dele, tá? Só É, apitando A, aí colocaram ele na B. Colocaram ele na B, ele teve a infelicidade de fazer o comentário. Ah, vocês estão acostumados com o árbitro de Série B. O que aconteceu com ele? Ele simplesmente foi retirado da lista de postulantes à FIFA. Ele perdeu um ano na nossa. vida dele. Era para ele ter ido na semana FIFA, ter feito os cursos, ter feito tudo, e não foi, ficou fora. Agora vai ter que correr atrás para estar na lista do ano que vem, no final do ano, ou seja, entre aspas, ele perdeu um ano. Ele poderia, ele era um cara que bem qualificado. Ele, o Abate, o Sávio Sampaio, o Caio Max, o Paulo Roberto, são caras que estão ali brigando pelo 2 ou 3 escudos FIFA. Mas aí, por uma infelicidade do que ele fala, tá. Então tudo isso conta contra a gente. Então, nós somos o elo mais fraco dentro do contexto todo do futebol. Embora seja o mais importante, sem desmerecer os jogadores, porque eles sim, eles que são o principal ali, que faz o gol, que faz a defesa, aquele negócio. Mas sem árbitro não tem jogo. É, Você assistiu o Flamengo e o Barcelona ontem? aham. Foi uma ótima Uma atuação do técnico aula, do uma juiz. aula de arbitragem. Uma aula. Entendeu? Então, se o árbitro não vai bem, ele pode comprometer todo o jogo e pode comprometer toda uma temporada de um time. Então, você vê, a nossa responsabilidade ela é muito grande, muito. E em vista do que os árbitros recebem, é ínfimo. Você está louco. A CBF hoje recebe milhões e milhões tem 5 ou 7 patrocinadores master, agora eu não me lembro aqui de cabeça. Então entra muito dinheiro, sem falar em renda que eles têm As participação e transmissões, né? outras transmissões e tudo, entendeu? Então entra muito dinheiro que poderia ser investido na arbitragem, mas se você for pegar o, o cronograma, não é cronograma, se você for pegar a planilha de gastos da CBF, você vai ver que o investimento em arbitragem é muito pequeno, muito pequeno. Porque se você partir do pressuposto que até as passagens elas são patrocinadas por uma empresa aérea, então a CBF não paga, o clube não paga, é diferente. Na minha época, a gente comprava passagem e o clube ressarcia na hora do jogo. E muitas vezes a gente levava calote. A gente ficava 2, 3 meses sem receber essa passagem e ia receber depois. Então você vê que a nossa vida não é fácil, cara. É muito difícil para a gente. Então a gente É, tem uma série de obstáculos pela frente aí. Não é só simplesmente, né, ninguém acha assim, poxa, quando eu ia conversar com as pessoas, fala, pô, nossa, você trabalhou com o Romário, você trabalhou com o Kaká, com o Ronaldinho. Cara, aquele ali é o mínimo, né? Para eles é o máximo. Pô, você está com o seu ídolo ali e tal, o estádio cheio, lotado e tudo. Mas ninguém sabe das nossas responsabilidades. Você está trabalhando ali, você está mexendo com a emoção do torcedor. O cara, ele guarda ali, hoje não mais, né? Mas guardava R$ 10 para ele ir na geral do Maracanã para assistir o time dele. Deixava de tomar a cachaçinha dele lá para poder ir assistir o jogo. Aí você vê a nossa responsabilidade, a carga que a gente recebe e não tem o reconhecimento devido. Então fica complicado para você fazer arbitragem dentro do Brasil. Se você for olhar na Europa, os árbitros vivem, eles têm um salário fixo e ainda recebem por partida apitada. devia ser assim aqui no Brasil também. E o pessoal pega e fala, mas o Brasil tem uma dimensão territorial muito ampla, é quase um continente todo. Se você for pegar, por exemplo, a Itália não tem campeonato estadual. E nós É, temos os nossos campeonatos estaduais, que não pode terminar, porque aquela rivalidade é gostosa, é saudável, é muito boa. O torcedor não aceita ficar sem o campeonato estadual.
Então, você vai pegar 580 árbitros e vai botar na folha da CBF, né? Vamos colocar aí um valor mínimo de X. Então, se o cara apitou ou não apitou, ele está recebendo aquilo ali. Mas não é interesse da CBF fazer isso, infelizmente. Quando eu digo CBF, eu digo a comissão de arbitragem, onde eu tenho um grande cara lá, que é o Gaciba, que eu trabalhei várias vezes com ele, gosto demais dele, é um ser humano fantástico. Mas, às vezes, o cara chega ali com um planejamento, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí ele esbarra na estrutura e ele não consegue fazer aquilo que ele tinha planejado. E aí ele fica mal. Por quê? Vão cobrar de quem? Vão cobrar do presidente da comissão. Mas aí eu não sou advogado dele, eu me considero um amigo, porque quando a pessoa me trata bem e me respeita, eu considero amigo. Então, o Gaciba eu considero como um amigo. Então, ele chega com um projeto bacana para fazer e não consegue executar. Aí, a responsabilidade cai em cima do presidente da comissão. Não estou defendendo ele, porque tem muita coisa errada. Se você pegar a estrutura da CBF, onde você tem a comissão de arbitragem, a comissão do VAR e a escola, para que você tem 3 departamentos trabalhando uma coisa só, a arbitragem? Por que você não coloca, não unifica os 3? Ah, então o Sérgio vai ficar sem função, o Bozano vai ficar sem função? Não, continua na função, mas unifica esses 3 departamentos e vamos fazer uma coisa só. Porque aí quando você cobra, ah, não, mas isso é da escola. Não, isso é da comissão. Ah, não, o VAR é uma coisa à parte. Ah, não dá. Então, tipo assim, o Sérgio o Sérgio Corrêa vai lá e prepara o VAR. Aí o VAR vai para o jogo, o VAR quer apitar o jogo ali no monitor. É complicado, cara. Então, você tem que ter uma sintonia dentro da arbitragem, senão você não vai ter bom resultado na sua arbitragem. Devia ser muito mais investido nos árbitros do Brasil para ter, tipo, uma arbitragem padrão nível Europa, né? Se você analisar, o sucesso do campeonato, ele está na arbitragem. Me foi perguntado no programa que eu participei, quando foi começar o Campeonato Brasileiro, o que você atribui ao sucesso do campeonato? Eu falei, arbitragem. Se a arbitragem for boa, o campeonato vai ser um sucesso. Mas não está sendo. É uma tragédia atrás da outra. É um problema atrás do outro. Se você for olhar a falta de consenso dentro da CBF, por exemplo, primeiro jogo a primeira fase da Série B não teve VAR. Aí na segunda tem. Ué, É e quem injusto, foi, velho. e quem foi prejudicado na primeira ou beneficiado? Como é que fica? E agora? Que mesmo com o VAR ainda tem falhas. Você não pode mudar a regra no meio do campeonato. Se você começou sem VAR, termina sem VAR. Começou com VAR, vai com VAR até o fim. Aí você faz uma meia boca. Enquanto você tem na Série A ali trocentas câmeras, aí você vai lá na Série B, tem 5. Ah, deu um problema no jogo tal. Ah, nós vamos aumentar. Vamos colocar 2 câmeras a mais. E aí? Cadê o dinheiro? Cadê a estrutura? Né? Aí você paga uma empresa, paga caríssimo, a empresa, 10 minutos de jogo, sai um gol polêmico, igual foi aquele Vasco e Inter, que pesou na caída do Vasco. Ah, a empresa não conseguiu colocar o equipamento para funcionar. Ah, peraí, velho. Devia ter funcionado. É inadmissível uma questão dessa. Então, cara, a nossa arbitragem tem isso, sabe? Há culpados. Tem culpa a arbitragem? Tem, porque, como eu te falei, tem árbitro que está usando o VAR como bengala. Mas nós não podemos, os árbitros não podem ser responsabilizados por tudo. Porque, se você me permite, hoje a crise está tão grande, ela começa no topo da CBF, na gestão. Em um ano, você ter 3 presidentes, é complicado. Como é que você vai ter segurança para trabalhar? Hoje você tem um presidente, amanhã você chega a outro presidente, olha, eu quero a coisa assim, vai ser assim, se assado. Aí no outro dia outro presidente vai ser assim, se assado. Ah, peraí, virou bagunça, cara. Então isso respinga em tudo quanto é departamento da CBF e vai chegar no ponto final, que é o quê? Que é a arbitragem. Aí a arbitragem, que é aquela pontinha mais tênue, que sempre arrebenta ali, vai ser responsável por tudo como está acontecendo hoje. E a gente está numa situação tão delicada que você vê, os jogadores não respeitam mais a arbitragem.
técnicos não respeitam mais a arbitragem. E quando eu digo arbitragem, eu vou mais além. Eu não estou falando só do árbitro ali dentro do uniforme, não. Estou falando do ser humano que tem dentro daquele uniforme. Igual o seu Cuca, que foi atingir a família do Voaden, né? Então, aí você perde as suas referências. Então, tipo assim, você vai para dentro de campo sem segurança nenhuma. Você expulsa o jogador, como eu te falei, amanhã ele está jogando, efeito suspensivo. Que moral a gente vai ter? Nenhuma. Então, se você não der a credibilidade para os árbitros, não der a segurança, não der poder para a arbitragem, meu amigo, aí o trem vai desandar mesmo. Porque quando eu fiz o curso, eu aprendi o seguinte: o presidente da República pode estar no estádio. Se ele mandar parar um jogo, você é autoridade maior que ele. O que nós vimos no Brasil e Argentina? Um servidor público, não desmerecendo ele, porque eu também sou um servidor público, entrou e acabou com o jogo. Entrou e acabou com o jogo, simples assim. A arbitragem nada pôde fazer. Então a gente não tem o poder, o pessoal acha que a gente tem muito poder, a gente não tem esse poder todo que o pessoal acha. O pessoal entende que nós temos. O que mais você quer explorar agora? Deixa eu ver. Peraí. Qual que é o pior? Os árbitros que. Os árbitros que são. Que dependem muito do VAR? Ou os VAR que querem participar muito mais do jogo daí chama pra qualquer lance? Os dois. Os dois. Aquele árbitro que assumiu o VAR como muleta, que ele sabe que vai chegar, se ele errar, o VAR vai chamar e vai corrigir, e a culpa vai cair no VAR. E aquele VAR que geralmente foi um árbitro meia ali, num nível mais ou menos, aí ele tem a possibilidade de definir um jogo ali dentro do VAR e ele começa a interferir, o chamado personalismo. Ele vai levar aquele personalismo para dentro do jogo, ele vai atrapalhar o andamento do jogo. E outra coisa que eu digo para você, quando você pega um árbitro jovem e você tem um cara tarimbado de carreira já consolidada no VAR, se você pegar um Daronco, colocar no VAR e colocar um menino que está em ascensão agora, se o Daronco chamar e falar, olha, ali foi pênalti, dificilmente ele vai ter personalidade para ir contra o Daronco. Ele vai lá e vai marcar o pênalti, como aconteceu. Como aconteceu, acho que foi no Campeonato Pernambucano, que o Wagner Ruey era o VAR, e o Wagner Ruey é FIFA, chamou Do o VAR, árbitro lá, né? o árbitro não teve personalidade. O Klaus é um cara que tem personalidade. O Klaus, eu já vi vários jogos dele, eu já analisei vários jogos dele. Muitas vezes ele vai no monitor, ele olha, checa, e vai lá e mantém a decisão de campo. Não, a decisão é minha. Você me chamou, fui lá, conferi, olhei, vou ficar com a minha decisão. E pronto, acabou. Se está certo ou está errado, depois ele arca com as consequências. Então, acho que os dois lados pesam, tá? O árbitro que está muito dependente do VAR e o VAR que quer apitar o jogo ali através do monitor. É porque o Vasco é muito mais importante para fazer a linha do impedimento. O resto é tudo em interpretação, né? Para fazer a linha de impedimento, para ver uma coisa que o árbitro não viu. Essas coisas. O VAR, ele veio para ter uma amplitude geral do jogo. Até nas coisas extracampo, ele pode ter interferência, tipo assim, você pode usar a imagem do VAR para um tribunal, vamos dizer assim. Então, ele veio para isso. Então, não é só para o impedimento, ele veio para ver lances decisivos, gol que não foi legal, agressões, essas coisas todas, né? Ontem você viu o Andrés Cunha, nem precisou do VAR, porque ele estava de frente para o jogador do Flamengo e o inocente dá a cotovelada. Mas ele está ali para isso, para intervir naquelas situações onde o árbitro possa não ter visto algum detalhe que falhou o seu campo de visão e ele veio para corrigir isso. Mas o que a gente vê hoje é uma má utilização do VAR. O VAR é uma ferramenta excelente, mas o grande problema está em quem está ali conduzindo o VAR. Eu já falei, o problema do VAR está entre o monitor e a cadeira. Ou seja,
a peça humana que está ali, que não se prepara, não tem treinamento. Aí você vê, muito bonitinho, publicado no Facebook, semana de treinamento do VAR. Espera aí, quantos tinham lá? Todos do Brasil estavam lá? Não, não estavam. Pegaram uma parcela e colocou ali. E pronto. E deixou ali e tal. Treinou uns e não treinou os outros. Então, o VAR, assim como a arbitragem, é um treinamento constante. Quando eu estava na ativa e eu não estava escalado no final de semana, o nosso diretor falava, olha, vai trabalhar no amador, vai trabalhar num clube social para você não perder ritmo de jogo. Para a hora que chegar um jogo, você tá bem. Assim como acontece com o jogador. Fica 4, 3 meses sem jogar, a hora que ele entra no campo, ele sente a diferença. Com a gente não é diferente. Então, se você está ali pegando um ritmo ali, jogo atrás de jogo, você pega uma linha ali de trabalho que dificilmente você vai errar. E um grande problema do árbitro, muitas vezes, é essa questão do ego. Às vezes você está numa fase boa e você está ali voando, como a gente chama, aí você, não, isso aqui eu vou tirar de letra. Aí é onde você se perde, onde vai acontecer um lance que você está distraído ou não está dando pouca importância. Então, é que eu sempre falo, cada jogo, não importa se é Série A, Série B, Série C, se é um time pequeno ou um time grande, cada jogo é um jogo mais importante da sua vida. Você tem que ir lá e fazer o seu melhor. Aí você chega e desenha o jogo, esse jogo aqui eu apito de olho fechado e tal. É nessa hora que você cai. Tranquilamente. Pode ter certeza disso. Sim. É, mas o engraçado é que é só que é mais no Brasileirão e também na Copa do Brasil, os campeonatos nacionais que tem mais treta com o VAR, mais erros, mais brigas. Porque na América do Sul, na Comebol, não tem muito, que nem aqui no Brasil, de muitas chamadas no VAR. Um pouco tem, mas aqui tem um pouquinho de mais erros, porque às vezes fez, né? Mas é mais no Brasil que acontece isso. Porque o nosso campeonato ele é muito grande e ele é muito importante, como eu te falei. Qual é o país que você for? Você pode pegar ali a Espanha e você ter 5 divisões. Mas se você for lá ver, quem são esses times que jogam na quinta divisão? Aqui no Brasil, se você pegar a Série D, por exemplo, puxa, vou pegar aqui de Brasília, o Brasiliense. O Brasiliense foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? Perdeu para o Corinthians. Então, é time de nome. Então, tem um Vila Nova que às vezes vai para lá e tudo. Então, o nosso campeonato tem mais visibilidade, é porque a coisa não é demonstrada. Em muitos campeonatos lá fora, eles não têm condições para colocar VAR. Então, por isso não é colocado. Agora, se você trouxer para um outro patamar e você quiser tratar de Europa, aí sim. Aí nós vamos ver o quê? Os europeus eles são mais eficientes. Eles demoram menos tempo na checagem dos lances e são mais precisos. Por quê? Porque eles têm treinamento, eles têm investimento. Esse é o diferencial. O equipamento é o mesmo. O número de câmeras pode até ser o mesmo ou até menor. Mas eles têm mais qualificação, eles estão mais qualificados para exercer aquela função ali. E eles fazem com mais rapidez. Aqui você vê 4, 5, 6 minutos para você checar um lance. E, poxa, quantos jogos eu já assisti? Aí você vai falar, não, mas você tem experiência porque você esteve lá dentro. Mas, poxa, um lance muito fácil de impedimento, aí você demora 4, 5 minutos para checar. E uma outra coisa que eu já vou aproveitar e te falar é esse protocolo do VAR. Eu sou totalmente contra. E parece que, graças a Deus, parece que os iluminados lá que dirigem estão me ouvindo. Que eu falo, gente, protocolo, lance, claro, aquele impedimento claríssimo, mata. Porque se você não mata, vai acontecer uma jogada mais ríspida ali na frente. Como eu sempre citei um lance do Palmeiras, não me lembro contra acho que era Campeonato Paulista. O árbitro deixou seguir porque o protocolo mandava. Aí o Dudu levou uma sarrafada que quase foi pênalti. O que ele fez? Teve que fazer? Teve que voltar o lance lá atrás, marcar o impedimento e tal. E aí, a punição disciplinar, como é que fica? Não vai dar porque o lance já não valia nada? Não, você tem que aplicar a punição disciplinar pelo menos. Então, para mim, é isso. E agora eles estão adotando. Lance, claro, mata.
Não tem que deixar seguir. Lance duvidoso, você deixa seguir e depois você resolve. Mas vai ter sempre esse problema. Vou me lembrar aqui, acho que foi Flamengo e Nacional, né? Teve um lance de área do Flamengo, logo em seguida, um lance contra o Flamengo, onde resultou a expulsão do jogador. O que o árbitro teve que fazer? Anular a expulsão, voltar lá atrás e marcar o pênalti. Por quê? Por conta de um bendito protocolo. Então, há que se ter bom senso nessas situações, entendeu? O que a gente sempre fala, você é uma pessoa do ramo, você sabe, quem mexe com as regras internacional, BOA, FIFA, não sei o quê, você chega lá, só tem os velhinhos, cabeça mais branca do que a minha. Aí você vai ver, o cara às vezes nunca entrou num campo de futebol para apitar ou para jogar uma pelada que seja, mas o cara quer mudar a regra. Eles nunca chamam os árbitros para opinar. Árbitro, o que você acha disso? O que você acha de tirar isso? O que você acha de colocar isso, aquilo? Jogadores? Também não. Eles vão lá, decidem como eles querem. Olha, é desse jeito e pronto. Vamos empurrar. Se der certo, bem. Se não der, depois a gente corrige. Pô, não é assim, cara. Não é desse jeito que você faz futebol. Você está mexendo com uma indústria que rola muito dinheiro. E outra, o principal de tudo não é o dinheiro. É como eu te falo, é a paixão do ser humano. Você está mexendo com o psicológico do ser humano, cara. Isso aí, cara, tem morte por causa disso. Então, o cara, na segunda-feira, a alegria do cara é zoar o colega de trabalho, é ir para o bar discutir o lance que aconteceu e tudo. É paixão, cara. É muito mais do que dinheiro. É verdade. Tá, agora vamos para outra pergunta aqui. Sei lá, vai uns top 4 dos melhores hábitos do Brasil. Olha, quando você analisa o árbitro, você tem que esquecer aquele escudo branco que ele carrega. Da FIFA. Então, hoje nós temos Sávio Sampaio, nós temos o Abate, nós temos o Paulo Roberto, nós temos o Caio Max. Estou te dizendo 4 que não são FIFAs. Que 4. são muito bons também. Aí eu coloco o Wilton Sampaio e eu coloco o Klaus. Eu coloco o Bruno Arleu, gosto muito dele, o Luiz Flávio de São Paulo. O Daronco não está numa temporada boa. Eu venho falando isso desde o início do ano. Parece que ele está apitando sem interesse, tipo, sabe assim, olha, tá, vou apitar aqui e tal, para perder o tesão de apitar. E você não pode perder isso. Então, hoje, se você pegar dentro dos programas que a gente debate, a gente tem aí uns 3 aí que vão rodar, né? Um é o Tosc. O Tosc é muito problemático. Então, aquele hoje se você... jogo o jogo dele é sempre discutido, os jogadores ficam lá. Cara, é difícil, por incrível que pareça, eu fiz um jogo dele, que foi da Chapecoense, não teve treta. Não teve, você acredita, um negócio desse? Não. Agora, se você pegar, por exemplo, no meu último ano, que eu trabalhei pra caramba, um árbitro aqui de Brasília, Sérgio Carvalho, foi o cara que mais apitou na temporada. Era o cara, tipo assim, ó, tem Inter e Flamengo e tá valendo a ponta. Vai botar a FIFA? Não, bota o Sérgio que o Sérgio resolve. A gente ia lá e resolvia, entendeu? Não tinha escudo FIFA, mas o cara é fantástico. Então, nós temos muito desses aqui. Você pode pegar um Voaden, que já é massa, um Weber. Quer ver um cara que tá apitando pra caramba? O Marcelo de Lima Henrique. Cara, o cara tá no melhor da vida dele. Quando você chega nos 45, você tá bem, você tá de bem com a vida, o seu psicológico tá tranquilo, tá sereno, tá equilibrado, você toma as decisões com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Eu vi um jogo dele do Cruzeiro, eu trabalhei nesse jogo, e o Vanderlei deu um chilique lá, ele só chegou e falou assim, e aí, vai me ajudar ou não vai? Como é que vai ser? Vou ter que dar cartão? Naquela, sabe, numa tranquilidade, tá, matou o Vanderlei. Acabou. Ganhou o jogo ali e tudo. E o cara tá no melhor da fase dele. Marcelo de Lima Henrique, você pode ver. Aonde tem jogo difícil, a CBF vai lá e coloca o cara. E hoje,
se você der uma olhada nas escalas, na Série B está indo muito chamados medalhões, ou FIFA ou não FIFA, para resolver as tretas. Porque Série B, meu irmão, ali o bicho É. pega. Porque Série A você quer o quê? Você quer ou chegar na Libertadores ou não cair. E a Série B só tem uma coisa, você quer subir. Só esse É. caminho, não tem mais nada. Você não almeja mais nada na Série B. Tá, se o time cair, caiu. Mas o que você está almejando? Série A. Nos últimos, acho que alguns jogos do Cruzeiro, aquele do Vasco também, que acho que a confusão foi mais com a Globo, que a Globo não viu Uhum. o toque na mão do jogador do Vasco, mas teve um que o árbitro de vídeo chamou e o juiz ficou 13 minutos no VAR, né? Eu assisti pouco daquele jogo, eu não vi esse Foi lance. 13 minutos, ficou 13 minutos, mas o da Série B eu também não vi, só vendo. Inadmissível. É. Inadmissível. Aí, se você for olhar depois, dificilmente eles recuperam esse tempo. Ou seja, se você pega um maluco aí, um cidadão de bem, ele vai no Procon e ganha dinheiro da CBF. Por quê? Ele está pagando para assistir um jogo e ele é lesado no tempo de jogo. Por quê? Ficou 13 minutos parado e o árbitro deu 6, 7 minutos de acréscimo, ele foi lesado. Ele está pagando por uma coisa que ele não está consumindo, ele não está sendo atendido. Vai lá, entra, ganha dinheiro da CBF na moleza. Mas os árbitros parece que eles têm, alguns são muito indecisos, porque eles ficam, tipo, roda umas 4 vezes, daí ficam mais de 5 ou 6 minutos no VAR, né? Aí é que eu falo, é a falta de decisão. Porque se você fez a sua decisão em campo e você está convicto, você chegou lá e olhou, não, eu vou manter minha decisão. E vai lá e mantém. Aí quando você roda muito e gera dúvida, meu amigo, você perdeu. Os dois times vão ficar em cima de você. Vai fazer pressão em cima de você. Aí sim, vai virar casa de manjona. Então, se você tem ali, o VAR chamou e diz, olha, dá uma olhada nesse lance. Aconteceu isso. Me dá um outro ângulo. Me dá a câmera, me dá essa câmera de frente, me dá a câmera por trás. Para com isso. Chega ali já, olha, o que aconteceu isso? Não, então tá. O VAR tá certo, vou lá e mudo minha decisão. Não, eu estou certo, mantenho a minha decisão. Precisa, cara. Você ficar ali 10, 15 minutos para ver um lance, e muitas vezes é lance que nem necessita disso. Né? Tá, agora vamos para mais uma pergunta. Ahn, hum, O VAR no Brasil veio para ajudar, veio para atrapalhar as duas coisas? Veio para fazer justiça. Simplesmente fazer justiça. Porque se você pegar um apanhado do passado, quantos campeonatos ficaram aí com o resultado em dúvida? O de 2005. Você, você não era nem nascido, 74, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro foi prejudicado. Né? Aquela decisão entre Inter e Corinthians, que o Márcio Rezende apitou, um pênalti escandaloso, e ele não deu. E ainda deu vermelho Então, pro Tinga. e ainda deu vermelho. Aí você já era nascido, né? Então, se você começar a olhar isso, tem os campeonatos que ficou. Se hoje tivesse o VAR, o resultado teria mudado. Então, o VAR ele veio para se fazer justiça. Eu volto a te dizer, e eu vou afirmar isso sempre: é uma ferramenta excelente quando bem utilizada. Então, ele veio para fazer justiça, para corrigir aqueles erros que os árbitros humanamente têm o direito de errar em campo. Tão somente. Ahn, Bom, então para cedas indo nas últimas perguntas, bora fazer então. Fica à vontade. Tá, a gente fazer. Deixa eu pensar aqui. Ai, então, pra fazer as últimas perguntas, então deixa eu fazer aqui da Europa eu já fiz. Ahn, E uns que não. Ah, tá, lembrei. No jogo lá do Flamengo e Grêmio, no jogo de volta, o árbitro que tava apitando, ele deixou o jogo correr e os jogadores sabem que o árbitro é um pouco atrapalhado.
Ele não. Ele deixa o jogo correr e daí se estabana todo, e daí foi com muita treta aquele jogo lá da volta da Copa do Brasil. 2-0. Aí você me permite discordar fraternalmente de você, porque Sim, foi sim. uma puta da arbitragem do Marielson. Ah, é? Apitou pra caralho. Porque era um jogo que até a própria CBF acho que desdenhou, porque o Marielson está numa fase também mais ou menos parecido com a do Marcelo Henrique. Como ele não almeja mais FIFA, mas ele está num momento sensacional, um árbitro muito criterioso. Então todo mundo achava, o Flamengo vai atropelar. O próprio Flamengo também achava isso. Então começou o jogo, aquele negócio tal, tal. E aí o trem cresceu. E quando foi exigido dele, ele atendeu a contento. Foi É. uma arbitragem excelente do Marielso. Tá? Do. Então, as tretas vão acontecer, os focozinhos vão acontecer, porque jogador brasileiro tem disso, mas É. ele conduziu muito bem aquele jogo. Os jogadores, eles não sabem a regra e daí ficam falando por que que não deu isso aqui, daí ficam falando, juiz ladrão, essas coisas, né? É aquele negócio, você vai praticar um esporte do qual você não conhece as regras, aí você vai se prejudicar. Quando você tem o conhecimento das regras, você tira proveito daquilo e leva vantagem. Quando, antes da mudança da regra, que a bola tinha que sair da área para estar em jogo no tiro de meta ou qualquer uma cobrança de falta, então o pessoal não sabia disso. O pessoal ia, entrava e tirava a bola, aquele negócio todo, né? Hoje não, já acabou com esse problema, já foi muito bom essa mudança. Mas o fato de desconhecer a regra só traz prejuízo para o atleta. E se ele conhecesse, ele usaria aquele ali a favor dele e, e tiraria proveito, tranquilamente. Tipo você, vou bater um lateral rápido porque lateral não tem impedimento. Você tira proveito. Aí se você não tem conhecimento da regra, você fica ali esperando, né? Então, infelizmente, são poucos os atletas que sabem de regra. Tem alguns que sabem? Tinha muito atleta no meu tempo que ia para campo conhecendo a regra. Mas eu te digo o seguinte, 99% não se dá o trabalho de conhecer a regra. Eles só chegam lá, acho que é só chegar lá e jogar e pronto, acabou. Não, não é assim. Você tem que conhecer as regras do esporte que você pratica. Ah, e que os que estão na média dos árbitros, que estão fazendo um bom campeonato, mas também já tá mais indo mais ou menos dos árbitros. É como eu te falei mais antes, né? Nós temos aqui aqueles árbitros promissores, que é aqueles que vão para campo comer grama mesmo e sabem que, olha, esse é meu jogo e tal. E eu citei o Abate, o Sávio, o Caio Max, o Paulo Roberto. Então, esses caras vão mesmo. Então, eles estão ali fazendo um bom campeonato. Tem os chamados medalhões que a gente chama que é o FIFA, e também quem está fazendo um bom campeonato. O Wilton, o Klaus, o Luiz Flávio, o Bruno Arleu do Rio. São caras que estão fazendo um bom campeonato. E tem os Masters, né? Como o Marcelo de Lima, o Weber, o Voaden, o André aqui de Goiás. Então também estão fazendo um bom campeonato. Então, se você não pode olhar só, quando você fala em boas arbitragens, você não pode olhar só FIFA e desprezar os outros. Não. Você tem que olhar quem é que Olha a está todos. que tá ali nas escalas. Então, se você olhar, já teve uma rodada, salvo engano, tinha só 2 FIFAs apitando. Os outros eram tudo básico ou master. A nossa arbitragem é boa, é qualificada. Falta investimento. Se investir bem, mais do que já investe, muito mais, acho que dá para os arbitragem brasileira ah, ter, ter nível Europa, ou mais ou menos nível sul-americana. Isso. Você tem que investir no material humano. É isso que está faltando. Você dá, lá como eu falei, estruturazinha para você treinar o VAR, para você treinar o árbitro, para uma semana. Opa, perfeito. Mas ele sai daquela realidade, ele chega na federação dele, ele não tem nada daquilo para ele se utilizar, para ele melhorar o desempenho dele em campo. Puta, tudo estaca zero. O que adianta você fazer?
um treinamento de uma semana e pronto. Os da Europa estão sempre em capacitação. Você apita hoje, daí amanhã você está num evento, fazendo um simpósio, um seminário, trocando informações com outros árbitros e tudo. É bem diferente, a nossa realidade é diferente. Agora, a gente colocou aquela ideologia de que, né, aqui é tudo na bagunça, quanto mais bagunçado a gente vai. Agora, você imagina, nós temos 5 títulos mundiais, né? 6, né? Agora me fugiu, 5. 5. 5. Aí você imagina, se nós fôssemos um tipo Europa, organizadinho e tudo. Cara, a gente ia ser os Estados Unidos na NBA. Ninguém ia ganhar da gente. Só que a gente não coloca essa estrutura a nosso favor. A gente deixa a coisa correr, que é natural do brasileiro, né? Que não deveria ser, é da cultura do brasileiro. Ah, deixa rolar. Vamos ver o que vai dar mais na frente. Infelizmente. Então, bom, pra encerrar, queria que então, pra encerrar, que tu contasse uma história, outra história dos tempos que tu era árbitro, pra encerrar. Ah, rapaz, eu tenho muitas, assim, tem muitas histórias inusitadas, né? O pessoal fala muito de série B, série C. Eu já fiz um jogo em Barra do Garças e a viagem era de ônibus. E aí chegamos no hotel, aí não tinha ar-condicionado, quente pra caramba. E fizemos o jogo, e depois saímos para procurar alguma coisa para comer. O comércio praticamente todo fechado. E depois, na volta, o ônibus parava em cada cidadezinha. Não estou mentindo, não. Os caras colocavam porco, galinha, saco de feijão, saco de milho dentro do ônibus. Aí ele parava num lugar onde você não tinha nem coragem de comer. Aí era terrível. Então, a nossa vida não é só de avião e hotel 5 estrelas, não. A gente tem essas tranqueiras nas nossas vidas também. Então, assim, cara, se a gente for parar e contar assim, a gente fica assim a noite inteira para reviver esses momentos assim. Só para você ter uma ideia, né? Um árbitro nosso aqui que foi FIFA, mas não é o Hit, já vou te falando logo. Ele comprou a passagem, quando a gente comprava a passagem, né? Hoje a empresa manda, né? Ele comprou a passagem para um dia e o jogo era no outro. Quando a gente chegou para embarcar, aí o pessoal falou, não, mas essa passagem é para amanhã, mas como assim? Aí, tá. E no meu tempo, quando a gente tinha Varig ainda, e esse mesmo árbitro também, que às vezes ele dava umas pisadas de bola, aí comprou o bilhete errado, aí foi a única vez que eu entrei num aviãozão internacional, né? Viajei, 2 vezes eu viajei de primeira classe. Esse da Varig, que vinha de Bruxelas, aí o cara colocou a gente lá, porque o avião estava praticamente vazio, e uma outra que foi essa vez que o nosso jogo, ele estava achando que o jogo era no domingo e o jogo era no sábado. E a gente foi embarcar meio-dia. E aí, quando olhou na tabela, falou, não, mas peraí, esse jogo é hoje, 16 horas no Maracanã. Eu falei, fudeu. Aí, ainda bem que ele tinha uns bons contatos, correu lá, tá? E aí tinha um voo internacional da TAM. E aí a gente entrou nesse voo. Aí você imagina, primeira classe, né? Isso por volta de meio-dia. Aí a aeromoça chega com taça de champanhe. Aí você fala, não posso. Aí ela vem trazendo o serviço do almoço, né, que era meio-dia. O senhor aceita uma taça de... Não posso. Então, cara, aquele serviço ali fantástico e tudo. E assim, da gente perder voo atrasar, sabe? E se você chegar em cima da hora para o jogo. Nossa, tem história pra caramba, história muito bacana. Mas é bom, é isso aí que fica na memória da gente, as amizades que a gente faz. E é estressante, cara. É muito estressante. Você fica com a cabeça cheia. Quando era na época do sorteio, você não podia fazer um planejamento familiar para viajar, porque você tinha dependência do sorteio. Então é complicado, te desgasta muito. Então, mas eu te digo o seguinte: me arrependo? Não me arrependo de nada, absolutamente nada. Faria tudo de novo? Faria. Diferente? Não, do mesmo jeito. Porque foi bom pra caramba. E aí cada um viveu a sua época, né? Então eu peguei numa época, esqueci de te falar, que o campeonato era 4 meses e o quadro era muito pequeno.
Então, a gente trabalhava quarta, sábado, domingo, quarta, sábado, domingo. E tinha época que o pessoal se perdia tanto que teve um colega que ele estava escalado em São Paulo e em Belém, no mesmo dia, mesmo horário. Aí a CBF teve que se virar lá e colocar. Então, assim, você praticamente lavava o uniforme dentro do hotel, porque você ia para um jogo quarta, assim, eu fui no jogo em Sinop, cidade do Rogério Ceni, né? Aí era São Paulo e Sinop pela Copa do Brasil. O São Paulo matou o jogo lá, não teve jogo da volta. Aí lá, isso era uma quarta-feira, né? Aí voltando, quinta-feira para Brasília, no aeroporto mesmo, o colega ligou e falou: ah, você tá sábado no jogo do Palmeiras, lá no Parque Antártica, o antigo Parque Antártica. Eu falei: pô, bacana. Naquela época você tava, né? Além de você estar no auge, aí tinha jogo pra caramba. Então você não tinha tempo de lavar o uniforme, você chegar em casa lavar o uniforme. Você lavava e deixava para secar no hotel. E só para encerrar uma história bacana que eu tenho, que eu guardo com muito orgulho, é que nós tínhamos o assistente FIFA aqui em Brasília e ele estava cotado para ir para o Mundial da França. E aí passaram a perna nele, questão de política, e ele não foi. E ele ficou chateado e ele falou: olha, eu vou sair da assistência e vou para arriscar na arbitragem. Eu vou começar na Série B, na Série C, mas eu vou arriscar. E eu fui para o Rio para fazer o teste no lugar dele. Eu ia entrar para a FIFA na assistência no lugar dele. E aí, nessa conversa que a gente foi, ó, na época tinha Tonhão, tinha Dacildo, tinha o Mendonça de Pernambuco. Cara, tinha uma galera muito bacana, o Simon, uma galera muito bacana na arbitragem naquela época. Não que hoje não tenha, o pessoal também hoje é Sim. top. Aí eu conversei com esse colega, falei: cara, você tá fazendo loucura, você tá chateado, eu entendo, mas assim, você tem idade para ir para o próximo Mundial. E aí o Armando chamou, conversou com ele e tal, tal. Enfim, ele continuou na FIFA e eu continuei no básico. Quando foi no Mundial da Coreia e Japão, ele foi. Aí realizou o sonho dele, né? Porque a arbitragem é o quê? Você apitar a final e entrar para a FIFA e fazer um bom jogo, né? Eu tenho 9 finais de campeonato brasiliense. Então, Ah. aí eu já me realizo. Dentro do futsal, durante 20 anos eu fiz as finais aqui de Brasília. Então, por isso que eu te falo, não me arrependo de nada, faria tudo novamente, tudo do mesmo jeito. A arbitragem é a nossa cachaça, tá no sangue, não tem como. Então, até pra entrar no negócio de olho do apito, acho que até que é bem legal que as transmissões, Globo, Fox, ESPN, as empresas contrataram os ex-árbitros pra explicar a regra, pra estar na central do apito, pra ver se, né? Mas veja bem, são pessoas qualificadas, pessoas que estiveram dentro de campo, mas ali eles colocam a opinião deles. Não quer dizer que eles estejam certos. Se você perceber, várias vezes, ultimamente agora mesmo no lance do Cruzeiro, o Cruzeiro e o Operário, o Paulo César teve uma impressão, porque poucas câmeras, e ele disse: olha, não vi falta nesse que seria a vitória do Cruzeiro. No outro dia, ele foi no Esporte Espetacular e se redimiu. Disse: olha, realmente houve o toque de mão, eu errei e tal. Então, quando a gente faz a análise para o de olho no apito, preferencialmente, você desliga o som da TV, para você não ser induzido pelos outros. Eu, como já sou tarimbado, eu não vou na onda de Dos comentarista. comentaristas. Várias vezes acontecia o lance e eles davam a opinião deles e eu comentava no grupo: olha, não concordo, a coisa foi assim, assim, assim. Depois a gente ia ver, a gente estava certo. Não quer dizer só porque o cara foi FIFA, que isso, que aquilo, que o cara tá certo, não, sabe? Ali é É. uma opinião de momento e os caras têm todo o aparato a seu favor, mas ainda assim eles são passíveis de erro. Bom, e pra onde que o pessoal te acha no Instagram, no De Olho do Apito, porque vocês fazem as análises dos jogos também? Exatamente. De olho no apito no Instagram, ali nós temos ali mais de 20 árbitros entre FIFA, CBF, básico, tudo. E a gente analisa os jogos da Série A, Série B, da Euro, Copa América, eliminatórias. Onde tiver futebol, a gente tá atuando. E meu Instagram é nilson.carrejo. Quem quiser dar uma passadinha por lá, será bem-vindo.
E foi muito obrigado por ter aceitado o convite, porque foi uma baita, baita entrevista. E até depois já dá pra até combinar pra fazer a parte 2, mas depois de muito tempo pra contar as histórias do Zé. E Aí nós foi vamos bem precisar de legal. 3 horas. Então. Valeu, Aí, pode falar. eu que agradeço pela oportunidade, que esses momentos assim que a gente tem, né, para trazer a nossa vivência, a nossa experiência dentro da arbitragem, acho muito legal para a gente dividir com quem está na ativa, com quem pretende ingressar na arbitragem, né, para saber das dificuldades que vai enfrentar, mas que é muito bacana, que vale a pena você se sacrificar, que lá na frente você vai ver que foi muito bom. E eu te agradeço imensamente, a gente já está com 1 hora e meia já, né? Por esse espaço aqui, foi muito bacana. E sempre que tiver outra oportunidade, a gente está à disposição. Também. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.